E aí, pessoal, todo mundo bom? Vamos falar um pouquinho sobre cardinalidade hoje? O que que é, para que que a gente utiliza, quais são os tipos de cardinalidade, ou quais são os tipos de relacionamento que a gente tem entre as tabelas, os registros dessas tabelas entre si, tá bom? Então, vamos pôr a mão na massa, a gente vai utilizar o Miro hoje, vai ser só uma leve introdução. O vídeo hoje vai ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Que eu tô com a minha garganta doendo. Então eu vou fazer a parte 1 desse vídeo e depois eu vou postar a parte 2, que é colocando a mão na massa e programando algo, tá? Uma complicaçãozinha. Só para dar um pouco de contexto, tá, pessoal? A cardinalidade que a gente vai falar hoje é no contexto de modelagem de dados, tá bom? Então é justamente o que eu falei no começo. Como essas tabelas elas se relacionam, tá? A gente não está falando de contexto de query plan ou contexto de execução de consulta e otimização de consultas SQL, tá bom? Então, vem comigo, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos do Digital Bricklayer. Então, pessoal, no contexto que a gente está falando aqui de modelagem de dados, a gente quer descrever como é que essas tabelas elas possuem relação entre si, tá? As tabelas, não, os registros dessas tabelas, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu só manter o padrãozinho aqui, porque senão eu vou usar o que eu tinha feito. Vamos criar duas tabelas aqui. A primeira tabela vai ser ovelha, a segunda tabela vai ser registro de vacina, por exemplo, tá? São duas tabelas que a gente tem no nosso banco de dados, tá? Como que a gente descreve o relacionamento dessas duas entidades ou tabelas? Uma ovelha, ela tem que ter um registro de vacina, ok? E um registro de vacina, ele tem que estar apontando a qual ovelha aquilo pertence, tá? Isso é o nosso contexto que a gente possui. Então, como é que a gente descobre a cardinalidade dessa relação? Vamos só fazer umas setinhas aqui para elucidar isso, tá? Uma saindo de ovelha para registro de vacina, e a outra setinha a gente vai sair de registro de vacina para ovelha, tá? Deixa eu só mudar isso aqui que eu não gostei. Tem o toque, então foi mal, pessoal. Beleza, vamos começar a analisar isso aqui. No nosso contexto aqui, uma ovelha, ela obrigatoriamente tem que ter um registro de vacina, porque senão ela não pode ser comercializada. Então, uma ovelha, ela tem que ter no mínimo um registro de vacina, e uma ovelha ela pode estar ligada a mais de um registro de vacina, não faz sentido. Você tem só um cartão de vacina, por exemplo. Então, ela pode ter no mínimo um registro de vacina e no máximo um registro de vacina. Por que eu estou enfatizando isso? Porque aí a gente entra dentro de um outro tópico que eu preciso explicar para vocês, que é cardinalidade mínima, qual que é a cardinalidade máxima dessa relação, tá? Sempre da esquerda para a direita, que a gente começa a ler, entre aspas, esse resultado, tá? Então aqui, o mínimo que eu espero é uma relação que tenha um registro de vacina para uma ovelha, e no máximo, eu espero que tenha um registro de uma ovelha tenha no máximo um registro de vacina, tá bom? Vamos olhar o outro lado, porque sempre que a gente for analisar a cardinalidade, a gente precisa olhar os dois lados, tá bom? Um registro de vacina, ele pode pertencer a somente uma ovelha, tá? O mínimo que a gente tem que ter para ter um registro de vacina é uma ovelha. Então a gente tem a cardinalidade mínima. Qual que é o máximo? Um registro de vacina, ele pode ter no máximo uma ovelha ligada a ele, tá? Porque não faz sentido ter duas ovelhas ligadas ao mesmo registro de vacina, ok? Então, percebe que a gente fez a cardinalidade mínima e máxima saindo de ovelha para registro de vacina. Agora a gente precisa fazer a cardinalidade saindo de registro de vacina para ovelha. Conforme a gente conversou aqui, o mínimo que eu preciso é um registro de vacina tem que estar ligado a uma ovelha somente. Esse é o mínimo para esse registro de vacina existir. No máximo, um registro de vacina vai estar ligado a uma ovelha. Então aqui a gente tem no máximo essa ligação com uma única ovelha. Esse tipo de relacionamento aqui é o que a gente chama de 1 para 1, porque ele tem correspondência somente para um registro dos dois lados, tá? Então esse relacionamento aqui é a primeira classe de relacionamento que eu queria mostrar para vocês, que é 1 para 1, certo? Vamos ver outro tipo de relacionamento agora, que é 1 para n, que é 1 para muitos, tá? Ou muitos para 1. Vamos tentar elucidar isso, pessoal. Só dando um pouquinho de contexto, para mapear isso aqui, por exemplo, num JPA da vida, a gente faria one-to-one de ovelha para registro de vacina, tá? E de registro de vacina, se a gente quiser também ter a ovelha lá dentro, a gente faria one-to-one para registro de vacina para ovelha, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? É por isso que eu estou explicando essas coisas. Porque chegou para mim a dúvida aqui, one-to-one, o que é esse one-to-one, o que é esse one-to-many que a gente coloca nas nossas entidades no JPA? Isso veio do JPA, isso não veio do JPA, pessoal. Isso é a forma com que o JPA usa para representar essa modelagem de dados aqui, que no final das contas é cardinalidade, tá? Então vamos aqui trazer mais dois quadradinhos aqui, vamos criar outro relacionamento, tá? Deixa eu jogar aqui embaixo para ficar mais destacado. Só olhar o OBS aqui, pessoal, porque tá de sacanagem hoje. Bom, vamos aqui definir mais um relacionamento. Como eu falei para vocês, a gente vai definir um relacionamento de 1 para n agora. Vamos fazer o seguinte, a gente tem a tabela de ovelha novamente, ok? E a gente tem a tabela de fazenda, beleza? Ó, vamos fazer de novo. Aquele mesmo, vamos ligar aqui, saindo da esquerda para a direita. E saindo da direita para a esquerda, porque, como eu falei antes, a gente precisa olhar os dois lados da relação, tá?
Vamos dar uma olhada aqui. Ó, uma ovelha, ela tem que pertencer a uma fazenda, certo? Então, o mínimo que eu preciso para ter, a cardinalidade mínima dessa relação de ovelha para fazenda é 1, certo? Só que uma ovelha ela pode pertencer a mais de uma fazenda? No contexto que a gente está olhando aqui, eu vou falar que não, tá? Então, uma ovelha só pertence a uma fazenda, beleza? Eu vou falar nesse contexto porque existem, por exemplo, gado, existem bois de raça, vacas de raça, por exemplo, que são eles têm mais de um dono, por assim dizer, tá? Então, no nosso contexto aqui, uma ovelha ela só pertence a uma fazenda, tá? Vamos ver o seguinte, qual que é a cardinalidade mínima dessa relação? Uma ovelha só pertence a uma fazenda, então é um mínimo, beleza? Só que, qual que é o máximo que eu posso ter? Uma ovelha, no nosso contexto, ela não pode pertencer a mais de uma fazenda, então o máximo também é um, ok? Vamos fazer o outro lado agora, que é saindo da direita para a esquerda, saindo de fazenda para ovelha. Uma fazenda, ela pode ter quantas ovelhas? Ela pode ter nenhuma, é o mínimo, eu não sou obrigado a ter ovelhas. Então, o mínimo aqui do nosso lado mudou, eu não sou obrigado a ter ovelhas. Qual que é o máximo? Eu posso ter uma, eu posso ter um monte. Como é que eu descrevo um monte? Porque lembra, cardinalidade mínima a gente já descreveu. A gente não necessariamente precisa ter, a gente pode ter nenhuma. Ou no caso não ter, né? Qual que é o máximo? O máximo que a gente pode ter é um monte. A gente pode ter um rebanho. Então a gente pode ter N, certo? Então, olhando aqui esse relacionamento, aqui a gente tem um para N do lado de fazenda, beleza? Por quê? Porque uma fazenda ela pode ter várias ovelhas. Do lado da ovelha, a gente tem um relacionamento de 1 para 1, certo? Porque uma ovelha só pertence a uma fazenda, beleza? Isso aqui é importante justamente na parte quando a gente for entrar em JPA, porque a gente precisa entender qual lado da entidade que a gente está olhando para fazer esses mapeamentos, beleza? Inclusive até para fazer create table também. A gente precisa entender esse tipo de relacionamento, porque aqui provavelmente vai ter uma chave estrangeira aqui, ligando aqui, ó. Ou uma tabela intermediária até, beleza? Vamos agora descrever um relacionamento que é muitos para muitos, tá? Vamos pegar aqui embaixo agora. Esse relacionamento aqui é um pouquinho mais chatinho de descrever ele. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, pessoal. Assim, né? Deixa eu só aumentar o board aqui que vai faltar espaço. Vou dar uma focada aqui. De novo, vamos analisar dos dois lados, tá, pessoal? A gente precisa analisar o relacionamento dos dois lados, tá? Então, vamos de novo. Ó, uma vacina, ela pode estar ligada a quantos registros de vacina? Um punhado, um monte, tá? Não tem um limite para isso aqui. Então, lembra que um registro de vacina, como a gente tinha feito aqui em cima, ó, fica ligado a uma ovelha. Então, se a gente tiver 100 ovelhas, a gente pode ter uma vacina ligada a 100 animais, ou a gente pode ter uma vacina ligada a nenhum, ou a gente pode ter uma vacina ligada a 50. Então, vamos começar a mapear as coisas aqui. Primeira coisa, cartilagem mínima. Uma vacina, ela pode estar ligada a quantos registros de vacina? Ela pode estar ligada a nenhum, pode ser uma vacina nova. Nenhum animal tomou essa vacina ainda. Vamos começar a descrever essa relação. 0, beleza? Então, nenhum animal pode ter tomado essa vacina, assim como um animal pode ter tomado, né? Só que lembra, é sempre mínimo e máximo. Nenhum animal pode ter tomado, é o mínimo. Um animal pode ter tomado, assim como muitos animais podem ter tomado. Então a gente vai assumir o máximo. A gente vai assumir N. Um punhado pode ter tomado. Um rebanho inteiro, metade de um rebanho é N. É muito. Então, beleza. A gente analisou saindo de vacina para registro de vacina, beleza? Vamos analisar agora saindo de registro de vacina para vacina, beleza? Um registro de vacina, ele pode ter muitas vacinas, porque é um registro de vacinas. Então a gente vai ter lá vacina XPTO1, XPTO2, XPTO3, por exemplo. Tá? Então vamos começar a escrever aqui. Qual é a cardinalidade mínima? Um registro de vacina, ele tem que ter uma vacina obrigatoriamente para ele existir. Então, 1. Beleza? Desculpa, é 0, pessoal. Por quê? O animal pode não ter tomado nenhuma vacina. Então, pessoal, um registro de vacina, ele pode ter nenhuma vacina. O animal pode não ter tomado nenhuma vacina ainda. Ele está com a carteira de vacina em branco. Certo? Assim como um registro de vacina, ele pode ter 1, 10, 15, 20 vacinas diferentes, 30, 50. Então ele pode ter N do outro lado. Eu vou chamar de M só para diferenciar, tá? Percebem que isso aqui é diferente dos outros que a gente viu? Porque a relação aqui ela é muito maior, ela é muito mais composta. Isso aqui é o que a gente chama de relacionamento N para N, dos dois lados. Por quê? Uma vacina ela pode estar ligada a vários registros de vacina. Assim como um registro de vacina pode estar ligado a várias vacinas. Tá? Então essa relação aqui é o que a gente chama de M para N, ou muitos para muitos. Tá? No JPA, por exemplo, a gente mapearia isso aqui como many to many dos dois lados. Tá?
se a gente quisesse mapear bidirecionalmente, mas eu vou entrar nesse conceito quando a gente for mexer com JPA. Falando de tabelas em específico, o que a gente teria aqui, uma tabela, seria isso aqui, ó. Uma tabela que teria o ID da vacina, certo? E o ID do registro da vacina. Seria uma terceira tabela no banco de dados. Por quê? Porque aí a gente teria, por exemplo, eu quero buscar, dado o ID da vacina, quem tomou essa vacina? Eu consigo, porque eu faço join entre essas tabelas, tá? Faço join entre as 3 tabelas, porque eu vou ter a relação construída. Eu quero pegar, dado o ID do registro da vacina, eu quero saber o nome das vacinas. A gente conseguiria fazer join entre essa terceira tabela que vai ser gerada obrigatoriamente, registro de vacina e vacina, tá bom, pessoal? Acho que era isso, pessoal. Eu só queria dar uma passada nisso aqui, porque me perguntaram numa live que eu tava fazendo esses dias pra trás no TikTok, se esses conceitos de one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many, eles vêm do JPA e não. Esses conceitos, eles vêm daqui. Eles vêm de modelagem de dados, tá? De modelagem de banco de dados. Sendo um pouquinho mais específico, tá? Esses conceitos vêm de cardinalidade, é para isso que eles foram existidos. Desculpa, para isso que eles existem. Então, a gente aplica esses conceitos de cardinalidade e carrega isso para o Spring e usa o que o Spring oferece, o Spring Data JPA, para mapear essas entidades, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso por hoje. Isso aqui é a parte 1 do vídeo. Eu vou fazer a parte 2 quando eu vou trazer esses relacionamentos e programar isso de fato, beleza? Mas só dando um overview do que a gente fez, a gente viu o que é cardinalidade, que é basicamente descrever como é que os registros de uma tabela se relacionam com os registros de outra tabela. A gente viu os tipos de relacionamento entre esses registros. A gente tem um para N, M para N, que é muitos para muitos, tá? Bom, era isso, pessoal, por hoje. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Dúvidas, comentários, se você curtiu, gostou do conteúdo, dá o like aí, segue a gente também, a gente agradece aqui, do outro lado. E mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao Digital Bricklayer.